Mauro César Pereira, antes de você ir embora, eu queria falar de um assunto com você, que é esse absurdo do Vinícius Júnior, né? Porque chegou ao cúmulo da torcida do Barcelona ter os dizeres morra Vinícius Júnior, tá? Isso já é o cúmulo, assim, eu não entendo. Cara, é um moleque tão gente boa, é um moleque que não mexe com ninguém, é um moleque que não faz mal pra ninguém. Se fosse um jogador marrento, já seria um absurdo. Mas é um cara super na dele. Eu não sei se é só racismo, se é preconceito também, xenofobia, mas aí tem tanto brasileiro lá fora que não sofre o que esse moleque sofre. Agora, morra Vinícius Júnior. E depois, a gente ainda tem que ver o jornal da região da Catalunha, tá? Onde fica o Barcelona, o Sport, rasgou críticas ao jogador e chegou a dizer até que o brasileiro se tornou um problema para o próprio Real Madrid. Um problema, o cara fez gol de título de Champions. O cara é protagonista sendo campeão espanhol, campeão de Champions, só pode ser brincadeira. Protagonista do título mundial, também do Real Madrid. Uma vez que com o mau momento de Karim Benzema, o técnico Ancelotti está depositando suas fichas no ataque, todas nele. O jornal diz, o Real Madrid tem um problema chamado Vinícius Júnior. Diante da queda de Benzema, o brasileiro se tornou a arma ofensiva mais perigosa do time. Ao mesmo tempo, é a principal dor de cabeça até se tornar um verdadeiro pesadelo para os seus gestores. Vinícius personifica o melhor e o pior de um jogador de futebol. Se por um lado ele desequilibra e é ousado, por outro é um péssimo companheiro de equipe. E só de vestir a camisa branca se salva de muitas expulsões que teria que sofrer. Se Lewandowski foi suspenso por 3 jogos por menosprezar um árbitro, Vinícius faz isso em todos os jogos. E a cada encontro, os árbitros fecham os olhos, como se não vissem como ele os insulta, desrespeita e despreza. É patético, é ridículo, é o que eu falo. Não é só... Nossa, a imprensa é patética em vários lugares do mundo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com esse absurdo. Olha aí, a gente segue aqui. Ô Mauro, por que essa perseguição ao Vinícius Júnior? E me desculpa, eu vejo menos futebol europeu que vocês, eu assumo. Eu não vejo ele desrespeitar árbitro como estão dizendo nesse jornal. É adversário. Jornal Esporte. É para levar isso a sério? Pelo amor de Deus. Jornal que vive do Barcelona, vive... Como os de Madrid, vive do Real Madrid, ficam se alfinetando. Então, nem sei quem é o idiota que escreveu isso aí, mas nem me interessa, é uma bobagem colossal. Não deveria nem dedicar o tempo à leitura de uma porcaria, de um lixo como esse. O Siqueirinha só faz isso. Só uma coisa. Siqueirinha só faz isso. Só uma coisa. Não, mas também não defendendo. Não, sim, é que é mais importante. Porque morra Vinícius Júnior é brincadeira, irmão. Não acontece nada. Ele agora virou bucha na guerra dos dois. A eterna guerra Barcelona-Real Madrid, Catalunha e a Coroa. Ele é o destaque do Real Madrid, o principal jogador, então ele virou bucha no meio disso aí. Mas só para dizer que é inominável e inafiançável porque é um crime de racismo, mas só para... A expressão que eles usaram, Vinícius muérete, né, morra, mas também vai se ferrar, vai longe para cá. Então assim, ela morra, é horrível, é isso, sim. Mas também é o tipo, vai se ferrar, vai se... Tal. Isso, o que não justifica nunca. Até porque não é o primeiro caso na grada da animação, que é o espaço da torcida. Pode ser fuera, Vinícius, pode ser tudo pesado. É pesado, mas ele também, só para deixar claro, para não perder também, assim, pode ser nesse sentido, e mesmo assim é um absurdo. E ele, de novo, não fez nada. E lembrando sempre que é o jogador que mais apanha no mundo. Ele continua sofrendo uma falta a cada 22 minutos na Liga Espanhola, e lembrando que na Champions ele sofre uma falta a cada 40 minutos. Então, assim, é dos companheiros de trabalho. Insisto, os companheiros de defesa de defesa que jogam com ele no Real Madrid não fazem nada também, como normalmente não se faz, né? Porque vai muito além do futebol. Ele também, claro que é caso de racismo. Pô, mas outros jogadores do Real Madrid, negros, pretos, não sofrem isso, e na história também. E o próprio time negro do Barcelona venceu, e venceu muito bem, está com 12 pontos, deve ser campeão, sim. Mas o do Vinícius Júnior passa ali na questão esportiva. É o jogador mais cobrado, mais caçado, e eu acho que na história do futebol mundial também, para essa questão de racismo, nunca vi numa sequência tão grande de jogador sofrer tanto como o Vinícius e responder pela bola, como destacou o Mauro César, que o cara escreveu do esporte é inominável, não tem nada disso.
uma ou outra vez, inclusive na celebração do gol contra, ele faz um negócio que ele faz outras coisas que a torcida tá o xingando, ele mostra o pet do Real Madrid campeão do mundo, campeão da Europa e tal, mas, enfim, mas faz parte do negócio. Depois dele ser xingado, eu acho que faz parte do negócio do jogo. O que não faz parte do jogo e da vida é o que tá sofrendo o Vinícius há muito tempo e ninguém faz nada, inclusive o Real Madrid, inclusive companheiros dele de Real Madrid. É isso, né? Eu acho que às vezes falta os companheiros de Real Madrid, a diretoria do Real Madrid. O Ancelotti às vezes compra o barulho dele. Eu acho que é o único que às vezes compra o barulho do Vinícius Júnior. Sim, mas ele compra um pouco. Alguma coisa. Ele tem que fazer Agora, como líder, né? Os companheiros não falam nada. Cadê o Modric? Cadê o Benzema? Pô, o Benzema é um dos maiores jogadores do mundo. É o companheiro de ataque dele. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre esse absurdo, essa perseguição ao Vinícius Júnior. E ó, eu sei que tem essa rivalidade, Mauro, que você falou, do Barcelona e do Real Madrid, que eles sempre vão se atacar, mas eu nunca vi. Eu nunca vi um grande ídolo de um dos dois ser tão atacado como o Vinícius Júnior. Porque o Mauro diz a muerte, mas pô, pode ser se ferre e tal. Mas é a palavra morra. Não, claro, não sabe também, né? Não, ele foi o boneco dele enforcado numa pendurada e ninguém faz nada na Espanha. A gente teve, olha aí, ó, Ronaldo. A gente teve Ronaldinho do lado do Barcelona, Romário do lado do Barcelona, Ronaldo do lado do Barcelona e do Real Madrid, Roberto Carlos, Daniel Alves, Rivaldo, Neymar. Nenhum foi tão atacado como esse moleque. E é o que eu falo, ele é o mais na dele. De todos esses que a gente falou, eu acho que ele só não é mais na dele que o Rivaldo. É a cabeça de plantão. Eu vi o Ronaldinho ser aplaudido dentro do estádio do Real Madrid. Eu vi. Você estava lá mesmo? Estava lá. Eu vi ele. Arrebentou com o jogo, eu sei o que disse. Mas não importa, é inimigo. O estádio acabou e aplaudiu o Ronaldinho Gaúcho. Então, o que está passando o Vinícius Júnior, realmente, eu imagino, ele está muito bem de cabeça, cara. Muito bem, eu sempre achei ele um vitorioso, né? Saiu daqui, foi pro principal time do mundo, garoto que muita gente não acreditava que ia dar certo, arrebentou, fala o idioma, venceu, titularíssimo, uma série de coisas, tudo isso em pouco tempo em relação ao que ele chegou lá. Venceu inúmeros obstáculos. Eu acho que ele é uma inspiração para muita gente. Se você parar para pensar, é uma inspiração para muita gente. Alguém que vai embora do Brasil, vai tentar vencer a vida, especialmente no futebol, ele é uma inspiração. E apanha para valer em silêncio. Eu não vejo ele, raramente reage, digamos assim, e é uma reação, evidentemente, mas raramente apanha em silêncio. Em alguns momentos reage mostrando, como falou o Mauro Betti, mostrando o escudo do time, conquistas realizadas e tal. Eu acho um absurdo o que está acontecendo e as instituições fazem notas protocolares, sem nenhuma importância, sem nenhuma profundidade, cascata, só para dizer que emitiu meia dúzia de linhas lá para repudiamos isso, Federação Espanhola, a FIFA, nada de concreto acontece. E aí, sabe o que acontece? É um incentivo, onde ele vai passar, vai sofrer por isso. Não acontece nada. Não perde pontos, ninguém é punido, não acontece absolutamente nada. Ele vai continuar enfrentando, não sei até quando, mas realmente é um forte. Vinícius Júnior, que é um talento dentro de campo, todo mundo sabe, mas é um forte, é isso. O ponto principal é que há um conluio, porque La Liga não faz nada, e quando ele disse isso, ameaçaram de processá-lo, e o próprio Real Madrid. Esses são os dois mais desprezíveis nesse caso. O Real Madrid tem a obrigação de tomar uma posição forte. Se é na Argentina, o sindicato dos jogadores não jogaria. Me parece que na Espanha é meio cada um por si também. Teve um caso, eu estou vendo uma série que estou aprendendo muito, chamado Playbook, sobre são 5 ou 6 treinadores que contam como ganharam e como perderam. E é um treinador de um time da NBA, do Celtic, o Doc. E num determinado momento vaza um vídeo do presidente, do dono do time, que era branco, falando sobre os negros, criticando os negros. E cai essa situação para ele. E aí ele consegue levar a coisa numa boa, mas o grande destaque dessa situação é o Barack Obama tomando uma posição. O Barack Obama diz assim, você, quando o ignorante quer mostrar a sua ignorância, é muito difícil de você conter. Uma posição é deixar falar e seguir fazendo o seu trabalho de uma maneira bem feita. É mais ou menos o que está fazendo o Vinícius Júnior. Esses ignorantes, esses idiotas que fazem isso, eles não são nada.
eles são insignificantes, eles agem em grupo, eles são grupos insignificantes. Nada. E o Vinícius Júnior é o Vinícius Júnior. Isso incomoda muito, né? Quando você vence todo esse tipo de situação, incomoda muito. A melhor coisa que o Vinícius Júnior tem que fazer é isso aí que ele está fazendo. Continuar sendo esse baita jogador que ele é, cada vez mais fazendo mais gols, ganhando mais, porque você deixa o invejoso, o despeitado, o ignorante, o imbecil louco da vida. Se você baixar a cabeça, aí você faz o jogo dos caras. E era exatamente o que o Doc acaba falando para mim. Ele falou, ó, se a gente não jogar, os jogadores ameaçavam não jogar. Ele disse assim, se a gente não jogar, nós vamos fazer exatamente o jogo do cara, que era o dono do time. Não, nós temos que mostrar para ele que nós fazemos o time dele ser grande, apesar dele. Então é mais ou menos o que o Vinícius Júnior está fazendo. Deixa os ignorantes, os imbecis, eles não são nada. Mas é o que eu falo, né, Flávio? Não são nada, mas claro que atinge o cara. Então, mas é óbvio, mas o cara pisa num gramado morra, mas me parece... Aí o cara vê as notícias, ele tem a forca com o corpo e uma camisa dele. Ele não se sou eu mando todo mundo pra casa do... Ele não caiu de nível em nenhum momento. Ele não caiu de nível em nenhum momento. É impressionante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele é muito maior que esses caras todos. Que essa lixarada. Mas o que eu falo é isso. Ele é. Qualquer um que sofre racismo, mas é um absurdo, né? Ele precisa ser ajudado, né? Por que esse bando de covarde safado não para de bater no cara? Porque eles são covardes e safados. Responde. Porque eles são covardes e safados. Por que o Real Madrid não se manifesta? Porque o Real Madrid está mostrando na cara dele. O tal maior time do mundo é isso aí, ó, que nós estamos vendo. Isso agora nós estamos conhecendo o que é o Real Madrid. Essa crosta toda, ganha títulos e tal. Mas o que é o Real Madrid? O Real Madrid é um clube que compactua com o racismo. Tá aí. Eles não fazem nada para defender o jogador dele, o atleta dele. O que é a La Liga, que vende a organização, e realmente melhorou muito, evoluiu muito, que não toma uma postura dessa. Aí você olha a síntese do que é o negócio. Aí você vê. Esse é o Real Madrid. Esse é o time que eu não gosto, nunca gostei na Espanha, nunca gostei, porque tem essas ligações, desde a época da Guerra Civil e tal. Quem se informa um pouquinho sabe o que é o Real Madrid. Eu nunca gostei desse time. Esse é o maior time do mundo, teórico, o maior time do mundo. Não. Ganha títulos, mas essas atitudes nojentas deles, elas são muito mais significativas da marca Real Madrid do que os títulos que ele ganha. É o time que aceita que o seu atleta seja desse jeito, sem tomar uma posição sequer. Imagina a força no Real Madrid. Se o Real Madrid quiser fazer, ele fala assim, ó, próxima vez que o meu jogador for agredido, nós vamos sair de campo, todos. Nenhuma. Isso devia vir do Florentino Pérez. Presidente do clube, ó, próxima vez, passamos todos os limites. Primeira ofensa para o Vinícius Júnior, o Real Madrid está em campo. Você imagina o que ia acontecer? Até o rei ia ter que tomar providência. Não, e tem outra, Flávio. Ou seja, eles aceitam isso. E não é só o Real Madrid também, não. Eu acho que todo grupo é um bando de frouxo. Um bando de frouxo, um bando de covarde. Depende do todo grupo, porque a gente tem aí Modric, a gente tem aí Kroos, a gente tem aí Benzema, a gente tem Courtois. Se é na Argentina, só grande nome do futebol mundial. Se é na Argentina, nunca um frouxo desse parou pra defender o Vinícius Júnior. Se é na Argentina, para, o que eu tô falando. Eu falei do Kroos. Os atletas argentinos, uma vez teve um desacerto com o time da segunda divisão, parou o campeonato inteiro. Sim. É diferente, é outra postura. Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô cobrando. O Uruguai também. Cadê o grande Real Madrid? Cadê o grande Real Madrid? Não, é isso, o grande Real Madrid. Flávio, mas eu tô cagando pro Real Madrid se o Real Madrid não tem uma atitude de clube grande que é o maior do mundo. Mas os companheiros eu cobro. Não, ele não é o maior do mundo. Os companheiros, se ele fosse o maior do mundo, ele teria aí quando o cara faz gol de título, todos eles estão lá, ó. Campeão da Champions League. Com você. Né? Por exemplo, se você tem um cara como Johan Cruyff, por exemplo, nesse grupo, você tem um Sócrates nesse grupo, cara, não vai jogar mais. Se a diretoria não toma providência, eles tomam. Mas aí você precisa ser diferente, né? Você precisa ser... além do trivial. E o Real Madrid precisa ser mais time, ser mais decente, ter uma direção mais honesta, mais correta. Isso. Ter o teórico o melhor time do mundo, que é só na teoria. Ganha muito, mas isso é só um detalhe. Não, é um fato. Né? O maior campeão espanhol, o maior campeão europeu, o maior campeão do mundo, o Real Madrid. E tem esse tipo de atitude? Sim, ele mas outros também... Ele é pequeno. Isso é pequenez. Eu não diria que ele é pequeno, talvez o Barcelona fosse, talvez o meu clube fosse. Não torço pelo Real Madrid. Não adianta. Na Espanha eu sou palmeirense. Assim, Mauro, é pequeno. Não, eu sei que é pequeno, mas não é só teoria. O maior campeão espanhol, o maior campeão europeu, o maior campeão do mundo. É fato, não é teoria, é um fato. E o time que apoia o racismo. Quando você fica quieto, você está apoiando. Mas não é o time só, que apoia o racismo. Toda a Espanha, aliás, não é só apoia o que aconteceu no Camp Nou. Não esqueça que já existe o caso do Didi, que também foi discriminado. Não é o primeiro caso de brasileiro. Didi, você pode discutir muito o que aconteceu, problemas com o Di Stefano, mais, com menos com Puskas. Eu sei, mas eu acho que problemas tem
futebolísticos Eu também, acho não é que só nós questão de podemos, racismo. nós não acho que o podemos Didi tenha elogiar sido e só considerar o maior racismo. time do mundo, um time Não, mas que compactua. Mas com esse mas tipo vem de- cá, eu sei, no mas quê? ele No quê? compactua, mas quem tá xingando é do Real Madrid ou do Real Barcelona? E qual é a posição do Real Madrid? Não, nenhuma, mas quem Ele tá xingando é do para Barcelona. de jogar. A instituição do Barcelona. Para de A grada jogar. a direção do Barcelona devia falar também, ela. Também. Quem tá xingando é o Barcelona, não é o Real Madrid. Sim, mas nós estamos. O tal chamado maior time do mundo. Não, é o Real total Madrid. também o Barcelona é monstruoso. Eu, por afinidade, conjunto da obra. eu me afeiçoo mais com o Barcelona do que o Eu Real Madrid, também, eu como também. clube. Mas quem tá xingando é o Barcelona, não é do Real Madrid. E o Real Madrid tem que tomar uma posição. Eu Não também é só acho, do mas o Barcelona é muito mais. Todos O Barcelona estão são os torcedores tomando- dele. Porque o Da Real grada Madrid, da animação sim, dele. Porque o Real Madrid não toma uma posição. Se ele sair Não, de mas- um jogo. mas quem tá fazendo é o torcedor do Barcelona, não é do Real Madrid. E ele não faz nada. Ele Eu não defende concordo- o atleta dele. eu Isso concordo diz, esse é o time grande? há Isso é décadas. tudo pequena. É tudo Eu con- pequena. É tudo time minúsculo, Então, desse eu tamanho. concordo há décadas que isso deve ser feito. Eu defendo isso há tempos, como aconteceu no jogo entre Paris Saint-Germain e Istambul Başakşehir na Liga dos Campeões, quando o quarto árbitro teve uma manifestação de preconceito de racista contra um jogador da equipe turca e os dois times saíram de campo. Isso aí. E voltaram. Isso é eu queria grandeza. ver mais vezes. Isso é grandeza. Sim, isso eu é ser concordo, grande. mas isso independe do clube. Foram os próprios atletas do Paris Saint-Germain, do Istambul Başakşehir. Mas demorou um tempo de deliberação com diretorias. Pode até ser, mas eles tiveram a coragem de estar faltando há muito tempo. Já aconteceu muitas vezes na Rússia, na Ucrânia. eu concordo. Mais recentemente, os jogadores têm que cruzar as pernas, assim como já aconteceu Eu na concordo. Argentina, Uruguai antes da Copa de 50. Mauro, sem se os dúvida. jogadores não têm coragem, o clube tem que fazer. Com relação ao Real Madrid, é mundial. O companheirismo é uma instituição em extinção. Então, isso vale para o mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu queria dizer que, claro que todo mundo estava esperando, a gente vê de longe, uma manifestação forte do Real Madrid. Óbvio, claro. Por exemplo, tão forte como fez nas últimas horas o presidente do Real Madrid, não indo a Barcelona, porque ele quis mostrar que estava, digamos assim, indignado com possíveis trambiques feitos pelo Barcelona, contratando o chefe de arbitragem para favorecer, recuando alguns anos no tempo. Para dar aulinhas, oficialmente para dar aulas, como já aconteceu em outros clubes, mas com um pagamento perene. Para mostrar isso, ele quis mostrar a indignação, não indo pela primeira vez num clássico entre Barcelona e Real Madrid. Então foi uma manifestação forte do presidente do Real Madrid, que poderia encontrar também uma maneira de se manifestar fortemente com relação ao que está sofrendo o Vinícius Júnior. Mas isso não minimiza a gravidade cometida pela torcida do Barcelona, e o Barcelona deveria se pronunciar sim, porque é fortão. Não adianta o Nogueirópolis da Espanha se pronunciar. O Barcelona se manifestando, repudiando, é nota que está desmoralizada nos últimos anos? Sim, mas pelo menos poderia se pronunciar a respeito do que passou o Vinícius Júnior. Então eu acho que é um conjunto da obra, está todo mundo envolvido nisso, mas não acontece, lamentavelmente. É tudo um bando de frouxo que passa pano, né? A gente está falando da federação, que é, né, a Federação Espanhola. A gente está falando do Real Madrid, a gente está falando do Barcelona. Duas coisas. Sobretudo quem organiza o campeonato, que é a Liga. São duas, porque lá tem a Liga mesmo. A Liga, que deveria ser, que e é a Liga dos Federação Clubes. Espanhola, a Liga dos Clubes. Na Espanha, quem manda mesmo no Campeonato Espanhol é a Liga. Mas a Federação também, enquanto instituição, claro, parceira da Liga, podia fazer. Ou seja, são bem São colocados. todos coniventes. São duas instituições que poderiam alguma coisa fazer e nenhuma faz nada. Faz, às vezes, uma nota oficial e olhe lá. Ó, Federação Espanhola, vamos listar. Federação Espanhola, 1. La Liga, 2. Eu diria primeiro Real La Liga e depois a Madrid. Federação Espanhola, sim. Real Madrid, 3. Barcelona, 4. os Jogadores adversários, frouxos, sim. 5. FIFA. Não, os FIFA, jogadores. A própria 6. FIFA, tá certo. FIFA, Tem 6. que ser um movimento, a própria CBF. A UEFA, a pô, é na CBF, Europa. o jogador é brasileiro. Sabe, tudo isso tem que ser feito. faz aquela- Isso é um faz drama aquela- nacional. essa questão nacional. E nós Virou uma estamos- perseguição E nós ao cara, estamos vendo, humana. não, e nós estamos vendo um caso de um jogador, de um atleta, que é um atleta é uma repercussão mundial. Top. Imagine quantos casos menores não acontecem e passam no esquecimento. Então, é na hora de, quando você pega um grandão, um teórico grande como o Real Madrid, é hora de tomar uma posição. Se você é grande de sem verdade. Agora, se você tem uma crosta grande, se você ganha muitos títulos e tal, isso não te dá grandeza e dignidade. Sem dúvida. Falta dignidade. Mas, ô, dignidade Flávio, não se compra com taças. olha- Dignidade você tem ou você não tem. Ó, eu fiz um texto sobre esse assunto, exatamente sobre isso, ontem, aqui no Instagram e no portal da Jovem Pan. Chega a ser desesperador, ou embora não seja surpreendente, algum nível de alguns dos comentários, assim.
Isso é mimimi. Saudade do futebol de antigamente. Aquelas coisas absurdas e abjetas que a gente vê, como a gente vê também, sem entrar e sem dar o palanque, que já é indivíduo que ele já normalmente recebe, há um desses influencers e torcedores que fez uma manifestação contra uma mulher de um outro influencer, e não é porque eu sou amigo do casal que respeito muito, mas o senhor, que não vou realmente dizer absolutamente mais nada, mas está lá no meu Twitter, está lá no meu Instagram e está nas redes sociais desde ontem, o Vanderlei até comentou, a gente comentou a respeito. A gente vê, e aí se fala, não, esse que é o futebol raiz, seja lá que porra foi essa. Esse que é muito mimimi, o futebol tá sem graça, aquela bobagem que falou o Marcos Braz, né? Quer dizer, ele faz uma bobagem, que vai contra o time dele, aí todo mundo vai na brincadeira e fala, o futebol tá sem graça. Quer dizer, ele faz a merda, depois não aceita que outros se zoem ele, mas enfim. Ok. E com manifestações preconceituosas, horrorosas, né? Nas redes antissociais. Então, assim, se você for ver os comentários dessa postagem que eu fiz exatamente ontem, aliás, eu fiz durante o bate-pronto, é que não dava tempo da gente comentar o assunto que a gente está comentando agora, sobre exatamente esse caso do Vinícius Júnior. Assim, é inacreditável, assim, de gente que poderia defender minimamente a causa, né? Ou outras manifestações. Não, há vontade política. Obrigado. Que eu exatamente peguei a reportagem do Marca da Espanha, né? E, gente, assim, e tem algumas coisas, pô, Mauro, você não é preto. E é outra coisa bobagem, você está querendo lacrar. A gente não é questão de lacrar, não é questão de política, é questão de humanidade, mínimo de humanidade. Mas o Pelé tirava de letra. Gente, e de novo, cada um sente a dor ou não. Ou sente a responsabilidade. O Vinícius está tirando de letra. E está tirando. E, gente, o Vinícius está sofrendo mais do que o Pelé sofreu nessa situação, mal comparando, até porque a gente não tem acesso a tudo que aconteceu. Mas é só ver um jogo. E, de fato, como já foi destacado também pelo Pilhado, o Vinícius, quando ele provoca quase nada perto de outros, que não é provocação, é habilidade. E, insisto, nenhum jogador nos últimos anos, para não dizer sempre, foi tão perseguido dentro de campo como é o Vinícius. Não quero nem falar que só é questão racial, mas assim, o que ele apanha, gente, é um fato estatístico. É uma falta a cada 22 minutos e na Espanha, e pega os mesmos números da mesma temporada na Champions League. Ele sofre uma falta a cada 40 minutos na Champions League. Já acontecia com o Neymar. Só que sim, o Neymar era mal visto aqui, então ninguém pegava esse o Neymar foi o jogador que mais apanhou desde que chegou à Espanha em agosto de 2013 até essa temporada, quando o Vinícius Júnior o superou em faltas sofridas. E o Neymar, até pela característica, uma das faltas ele cava, outras que ele, de tanto cavar, ele sofre a arbitragem não marca. O jogador parece que tem vontade de bater no Neymar, como agora tem demais no Vinícius, e pouco se defende, porque os próprios companheiros de Real Madrid, aí concordo muito com você, de instituição, de cima para baixo, comissão técnica, mesmo tíbia as defesas do Carlo Ancelotti. E dos jogadores quase nenhum fala. Que jogador do Real Madrid realmente se posiciona a favor do Vinícius Júnior em tanta porrada que ele recebe? Gente, é o companheiro de clube dele, é um amigo de concentração, o cara que joga junto com ele, é o cara que mais joga no Real Madrid. Se esse cara se machucar, não vai ter tanta... Já não sei se será do mesmo tamanho. Você por acaso viu em alguma entrevista, o repórter que entrevista, imagino, perguntar, por exemplo, o Benzema, o que você pensa sobre o que passa... Bem colocado também, Vanderlei. Então, o que acontece? É isso que a gente precisa pensar também nas entrevistas que são feitas. Sabe? Porque que o cara não se pronuncie quando sai de campo, ou no treinamento. Agora, será que são dois clubes que nós estamos citando, Barcelona e Real Madrid, tão badaladíssimos, certo? E são acompanhados de perto pela imprensa extremamente competente. Eu sei que quem cobre o Real Madrid, quem cobre o Barcelona, são jornalistas competentes. Será que eles perguntam? Eu não consigo encontrar uma entrevista de alguém perguntando para alguém, para o técnico, por exemplo, do Barcelona, para o Ancelotti. A imprensa de lá, mas assim, os jornalistas brasileiros que estão lá perguntam. E aí as respostas são absolutamente evasivas. Mas nem evasivas às vezes nem evasivas. Eu preciso procurar. Vanderlei, eu não entendo também nada sobre jornalismo policial, por exemplo, e outras coisas, investigação. Só isso. Mas, de novo, voltando àquilo antes do clássico contra o Atlético de Madrid, quando numa das pontes de Madrid tinha um boneco com a camisa do Vinícius Júnior enforcado. Isso. Parecendo a Hanging Tree da famosa canção, talvez das mais importantes da história da música, que é o Strange Fruit, do sucesso da Billie Holiday. Não vou também falar muito mais a respeito, mas leiam sobre... Primeiro escutem que a canção é belíssima. E a letra e tudo que ela impacta também. Vem cá, ela é um boneco colocado numa ponte em Madrid. Gente,
Será que não tem uma imagem de trânsito, de uma câmera que não consiga detectar minimamente quem colocou o boneco? Falamos isso na época. Pois é, eu quero reiterar sobre isso. Que é um local que tá aí a imagem, seguramente tem câmeras. Poderia ter sido alguém colocando uma bomba lá para explodir a ponte. Então, evidentemente que é um local monitorado. Ou podia, Vanderlei, já que tem essa faixa gigante, né? Que o Madrid odeia ao Real, tal, não sei o que lá, claro, da torcida do Atlético de Madrid, do Retaf, que é ali perto, talvez o cara tenha jogado, amarrado e jogado, protegido pela faixa. Mas pelo menos a imagem da polícia mostrou, olha, temos a imagem do cara jogando o boneco Se assim. quisessem achar quem foi, achariam. Minimamente. Porque vontade mínima. Se fosse um crime, se fosse uma morte, um assassinato, teria imagem. Isso é um crime. Isso é um crime inafiançável. Crime. Pô, não é assim, de morte, quer dizer, você enforcar uma pessoa, um boneco identificado com a camisa do Vinícius Júnior, gente. E lá é normal, não. Ou vão falar que é raiz, é o futebol. A imagem do boneco. Gente, isso ele sem estar agora indevidamente enforcado, quer dizer. E tava. Pô, pelo amor de Deus. O Frank Souza tá vendo a gente lá, como sempre acontece, e ele tá passando uma informação aqui, Mauro. Diga. 6 torcedores da torcida organizada Frente Atlético já foram identificados pela polícia no caso do boneco do Vinícius Júnior. Eles foram indiciados pelo crime de ódio e ameaças. Alguns deles já estavam envolvidos na briga entre as torcidas do Atlético de Madrid e do Deportivo La Coruña em 2014, onde morreu um torcedor do La Coruña. Eles já foram identificados faz algum tempo e até já declararam perante o juiz. Que ótimo, eu confesso que eu não sabia. Mas, muito obrigado ao Frank.